Os 10 seres mais misteriosos da Bíblia que você precisa conhecer. A Bíblia, um dos livros mais antigos e influentes da humanidade, repleto de histórias fascinantes, milagres e criaturas enigmáticas. Mas você já parou para pensar nos seres mais misteriosos que figuram nas Escrituras? Aqueles que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o mundo espiritual? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você vê o mundo e o que existe além da nossa realidade. De anjos poderosos a criaturas indescritíveis, a Bíblia está repleta de seres que desafiam nossa imaginação. Vamos direto ao primeiro da nossa lista. No princípio, no Jardim do Éden, encontramos os querubins, guardiões da árvore da vida. Eles estavam lá desde o início, protegendo o sagrado e o divino. Seres angelicais de grande poder, armados com espadas flamejantes, impedindo qualquer um de se aproximar do fruto proibido. Suas espadas brilhavam com uma luz celestial, um aviso para todos. Mas o que eram essas criaturas? Descritos como tendo múltiplas faces, incluindo a de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia, eles eram enigmáticos e poderosos. Os querubins representam a vastidão da criação de Deus, cada face simbolizando diferentes aspectos da vida e da natureza. Eles personificam a onisciência e a onipresença divina, guardando os segredos do paraíso. Seus olhos veem tudo, e seu conhecimento é infinito. Na Arca da Aliança, os querubins aparecem novamente, suas asas estendidas sobre o propiciatório, o local da presença de Deus. Eles são os guardiões do sagrado. Ali, eles se tornam um símbolo da ligação entre o divino e o humano, uma ponte entre o céu e a terra. Os querubins nos lembram que existem forças além da nossa compreensão, protegendo os mistérios do universo. Eles são os guardiões do desconhecido, sempre vigilantes. Em uma visão, o profeta Isaías se depara com seres celestiais ainda mais magníficos, os serafins. Envoltos em luz radiante, com 6 asas cada, eles pairavam acima do trono de Deus, entoando louvores à sua glória. 2 de seus pares cobriam seus rostos, em sinal de respeito à santidade divina, enquanto outros 2 cobriam seus pés, demonstrando humildade diante do Criador. Com as 2 asas restantes, os serafins voavam, preenchendo o templo com um som ensurdecedor. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Sua adoração fervorosa demonstra a intensidade do poder divino e a vastidão do universo espiritual. Nas profundezas escuras e insondáveis do oceano, espreita uma criatura de poder inimaginável, o Leviatã. Mencionado no livro de Jó, este ser colossal desafia nossa compreensão. Sua mera existência é um testamento da grandeza da criação. Jó descreve o Leviatã com detalhes aterrorizantes. Escamas impenetráveis, fogo e fumaça emanando de suas narinas, um corpo tão colossal que faz o mar ferver ao seu redor. Seja qual for sua verdadeira natureza, o Leviatã permanece um enigma, um lembrete assustador do vasto e misterioso mundo que se esconde sob a superfície do oceano. Bemote, a criatura colossal da terra. Enquanto o Leviatã reina sobre os oceanos, o Bemote domina a terra com sua força descomunal. Descrito no livro de Jó como uma criatura de tamanho e poder incomparáveis, o Bemote desafia nossa imaginação. Jó descreve seus ossos como barras de bronze, seus membros como vigas de ferro. Alguns acreditam que o Bemote seja uma representação mítica de um hipopótamo ou elefante, enquanto outros especulam que ele seja um dinossauro sobrevivente, um remanescente de uma era antiga. Ele nos lembra da nossa própria fragilidade diante do poder da criação. O anjo da morte, mensageiro da ira divina. Em meio às pragas que assolaram o Egito, surge uma figura aterrorizante, o anjo da morte. Envolto em sombras e mistério, ele se move pela noite, trazendo consigo a justiça implacável de Deus. Com um toque frio e impessoal, ele leva a morte aos primogênitos do Egito, cumprindo a promessa de libertação do povo de Israel. Seja qual for sua verdadeira natureza, o anjo da morte permanece uma figura enigmática e aterrorizante, um lembrete do poder da ira divina. O dragão do Apocalipse. Terror e destruição.
No livro do Apocalipse, João nos apresenta uma visão aterrorizante: o dragão de 7 cabeças e 10 chifres, uma besta colossal que emerge do mar, pronta para espalhar terror e destruição. Este dragão não é apenas uma criatura física, mas um símbolo de forças malignas que ameaçam a paz e a ordem. Com poder e fúria inigualáveis, o dragão tenta devorar o filho recém-nascido da mulher vestida de sol, uma figura celestial que representa a pureza e a esperança, representando o próprio mal que se levanta contra o bem. Esta batalha épica entre luz e escuridão é um tema central no Apocalipse. Ela comanda um exército de demônios e engana as nações, usando mentiras e ilusões para semear o caos, espalhando mentiras e semeando a discórdia. A presença do dragão traz confusão e destruição em uma escala inimaginável. O dragão do Apocalipse representa o caos, a destruição e a tirania que ameaçam a humanidade. Sua influência é sentida em todos os cantos do mundo. Mas o Apocalipse também nos lembra que o bem prevalecerá e que a luz sempre encontrará uma maneira de triunfar sobre a escuridão. E o dragão será finalmente derrotado. A vitória final do bem sobre o mal é uma promessa de esperança e redenção para toda a humanidade. E se a linhagem entre o céu e a terra fosse cruzada, resultando em seres híbridos de poder inimaginável? No livro de Gênesis, encontramos a história dos Nefilim, gigantes que habitaram a terra antes do dilúvio. Descritos como os heróis de antigamente, homens de fama, os Nefilim eram filhos de anjos caídos, que se uniram a mulheres humanas. Sua presença na terra corrompeu a humanidade, espalhando violência e desordem. A Bíblia descreve os Nefilim como seres de grande força e estatura, capazes de atos sobre-humanos. Mas será que os Nefilim realmente desapareceram? Ou será que sua linhagem sobreviveu, escondida em algum lugar do mundo, aguardando o momento certo para ressurgir? No livro do Apocalipse, somos apresentados aos 4 cavaleiros, arautos da tribulação que se abaterá sobre a terra. O primeiro deles, montado num cavalo branco, surge como uma figura ambígua, um enigma que intriga estudiosos há séculos. Em suas mãos, um arco poderoso e uma coroa, símbolos de conquista e poder. Mas quem é esse cavaleiro misterioso? Alguns o interpretam como o próprio Jesus Cristo, retornando em glória para julgar os vivos e os mortos. Seja qual for sua verdadeira identidade, o cavaleiro do cavalo branco permanece um enigma, um prenúncio de tempos conturbados que se aproximam. Após o rei Davi cometer o pecado de ordenar um censo em Israel, a ira de Deus se abate sobre o povo. Um anjo, empunhando uma espada flamejante, surge diante de Davi, pronto para executar o julgamento divino. A espada, símbolo da justiça e do poder de Deus, brilha com uma fúria terrível, pronta para ceifar milhares de vidas. Diante da ira divina, Davi se arrepende de seu pecado e implora pela misericórdia de Deus. O anjo com a espada de fogo é um lembrete da santidade de Deus e da seriedade do pecado. O segundo cavaleiro do Apocalipse, montado em um cavalo amarelo, surge como uma figura aterrorizante, um prenúncio de morte e destruição, espalhando medo e desespero por onde passa. Em suas mãos, uma foice afiada, pronta para ceifar vidas e espalhar o terror por onde passa, sem piedade ou remorso. O cavaleiro representa a guerra, a fome e a pestilência, flagelos que assolam a humanidade desde o início dos tempos. Ele traz consigo a devastação, deixando um rastro de dor e sofrimento. Sua chegada anuncia um tempo de sofrimento e caos, quando a morte se torna comum e o medo domina os corações dos homens. Em cada canto, o pânico se espalha e a esperança parece desaparecer. Mas, em meio ao caos e à destruição, surge uma luz de esperança. O Apocalipse nos oferece uma mensagem de esperança, a promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a morte não mais existirá e Deus reinará para sempre, trazendo paz eterna. Um futuro onde a dor e o sofrimento serão coisas do passado, e a humanidade encontrará redenção. Esses são apenas alguns dos seres que a Bíblia descreve. Criaturas que desafiam nossa imaginação e nos fazem questionar: o que realmente sabemos sobre o mundo espiritual e o desconhecido? Seriam eles apenas alegorias, metáforas para forças que não compreendemos? Ou será que realmente caminharam entre nós, deixando suas marcas na história e na alma da humanidade? Se você curtiu o vídeo,
Deixe o like e compartilhe. E claro, nos comentários, conte pra gente. Quais dessas criaturas te intrigaram? Quais mistérios da Bíblia você gostaria de desvendar?